Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados por nós e pela espiritualidade, né? Que com certeza já está aqui nos acolhendo. A gente vai começar com a nossa lição de hoje, o livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos reiniciando uma lição, de um conjunto de lições, né? De 180 lições, e nós estamos na lição 9. Homens de fé. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, Mateus 7, 24. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade. Perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhes os destinos. O título foi Homens de Fé. Agora, vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso modelo e guia, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, esse portal divino que deu a oportunidade, né, dessa luz caminhar entre nós e que nós possamos sentir hoje, aqui, agora, nesse momento, essa luz a nos fortalecer, a nos equilibrar, a nos conduzir no caminho do bem e da caridade. Queremos agradecer, Senhor, a oportunidade de mais uma vez aqui reunidos para o estudo, para o esclarecimento. Queremos agradecer por todas as bênçãos que estão a caminho. Queremos pedir também por nossos irmãos que por algum motivo não puderam estar aqui hoje, que eles possam estar recebendo todo esse bálsamo, esse consolo, esse remédio que nós aqui estamos recebendo também.
Queremos pedir, Senhor, pelos nossos irmãos suicidas, que eles possam estar recebendo, que eles possam estar buscando essa luz, esse caminho de redenção, e assim amenizando as suas dores diante dessa ideação, né, que tão desnecessária, que a gente sabe que a vida continua, mas que nós possamos emanar carinho por eles, amor, e que essa vibração chegue até eles em forma de oração. Obrigado, Senhor, por sua presença e socorro. Obrigado aos nossos amigos espirituais, que com seus fluidos salutares a tudo renova e cura. Que possamos iniciar a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós temos um convidado especial, para quem não conhece, é o Natan, responsável pela evangelização no sábado, que graças a Deus, né, tem dado bons frutos, e a gente fica feliz por isso. E o tema de hoje que o Natan trouxe para a gente é o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema é o Espiritismo, capítulo 1. Vamos, Natan. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Hoje vamos dar aí continuidade ao estudo que vem sendo feito, né, do Evangelho. Nós começamos lá no item 1, né, do capítulo 1, não vim destruir a lei, onde o Inácio aqui nos falou sobre Moisés, né? E quando ele fala de Moisés, ele nos dá todo o panorama do cristianismo primitivo, né? Nos mostrando que Moisés foi um homem extremamente necessário ao seu tempo, que trouxe diversas leis, né? Não só o decálogo, mas diversas leis que organizavam aquele povo, que tratavam das necessidades daquela época, né? E que foi, como eu disse, extremamente necessário. Na terça passada, a Marinha nos falava sobre Jesus, né? Que veio a ser aí a segunda grande revelação de Deus para os homens, né? E Jesus veio trazendo sua doutrina, né, só de amor, traduzindo aí os 10 mandamentos, né, resumindo e exemplificando através de sua vida, né, toda a sua obra, mostrando que todos aqueles mandamentos e todas as ordenações de Moisés se resumiriam em apenas 2, né, o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor do próximo, o amor ao próximo como a si mesmo. E foi nesse contexto que Jesus anuncia a Boa Nova à humanidade e dá aí uma nova divisão aos tempos, né? Dali em diante iniciava-se então uma era nova, né? de um novo olhar para com o mundo, enfim, de novas direções a serem seguidas. E então, nos itens que nos foi proposto para a palestra de hoje, os itens 5, 6 e 7 do Evangelho, que tratam especificamente sobre a obra regeneradora do advento do Espírito da Verdade, né? Sendo aí a terceira revelação de Deus para os homens. No início desses itens, lá no Evangelho, Kardec nos fala que o Espiritismo melhor dizendo, a ciência nova, que viria trazer melhores explicações acerca das máximas do Cristo, trazer mesmo um olhar racional, científico, né, e não dogmático, rompendo ainda com todos aqueles ideais proclamados pela Igreja até o advento do Espiritismo. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala que para coisas novas seriam necessárias novas palavras. E é então que escreve o termo Espiritismo, fazendo uma distinção muito necessária entre o espiritualismo já praticado desde os primórdios da humanidade
distinguindo então do espiritismo, essa ciência nova que os espíritos anunciavam. E ele deixa bem claro lá no início, né? Serão conhecidos por espíritas ou espiritistas os adeptos desta nova doutrina, a doutrina espírita. Mostrando na introdução que o espiritualismo é a base de qualquer religião. O espiritualismo é, melhor dizendo, o contrário ao materialismo, né? A noção de que existe algo para além da matéria, de que a religião precisava se firmar em algo sobrenatural. Isso é a base de todas as doutrinas religiosas. Mas o espiritismo era mais do que isso, né? Era a explicação racional de tudo aquilo que veio acontecendo no decorrer da história. Era a explicação racional da missão do Cristo e trazendo cada vez mais a ciência para próximo da religião. É muito comum que todos nós estudemos, por exemplo, na escola, as ciências de forma geral, né? Matemática, física, química, biologia e todas as outras ciências. Nesse momento, nós nos debruçamos sobre a explicação da obra, né, de Deus, da criação. Nós estudamos os astros, os planetas, os seres vivos e não vivos. Isso tudo é, para as ciências, o objeto de estudo principal, né? As obras da criação, tudo aquilo que Deus criou, né? E sempre ficou a cargo das religiões o estudo e contemplação do Criador, né? E sempre tivemos na história essa separação do estudo do Criador para o estudo da criação. E a doutrina espírita vem justamente nesse sentido, de aliar o estudo do Criador com o estudo da criação, nos mostrando que essas duas coisas não estão separadas, não são distintas na história, mas a primeira é a causa primária de todas as outras coisas, né? Tudo aquilo que é objeto da ciência, objeto de estudo aí, dos cientistas durante muito tempo. Para a gente falar especificamente do Espiritismo, é preciso que a gente volte um pouco na história para entender como tudo isso surgiu, né? A doutrina espírita não surge, como muitos acham, da invenção de um homem qualquer, né? Não foi chegado um dia em que o homem pensou, bom, vamos então criar aí uma nova doutrina, né? Se assim fosse, metade, né? Escuta dizer que metade ou menos da metade do Livro dos Espíritos não seria escrita, né? Quem estuda com afinco e se dedica à profundidade das letras da codificação espírita compreende logo no primeiro momento que um ser humano imperfeito, que é, como todos nós, seria incapaz de fazer uma doutrina tão perfeita, né? De criar uma ordem no universo e colocá-la num papel, né? Em codificar de fato todas essas questões. Se isso fosse invenção da cabeça humana, não levaria nem ali um terço de todo o livro, né? Não se conseguiria concluir nem mesmo as primeiras questões. Lá no início de O Livro dos Espíritos, Kardec já traz reflexões muito profundas em matéria de filosofia religiosa, quando ele trata de Deus e o infinito. Uma questão, por muito tempo, suscitada pela humanidade, no sentido de saber qual o objetivo da raça humana na Terra, né? E quem aqui nos colocou. E Kardec, muito acertadamente, já pergunta, né, que é Deus? E os Espíritos respondem, né, Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Quando Kardec teve ali o seu primeiro contato com a doutrina espírita, e ainda não sob o nome de Allan Kardec, mas como o conhecido professor Rivaio, né?
Hippolyte Léon Denisard Rivaio, um educador francês, discípulo de Pestalozzi, aquele que criava, trouxe para a humanidade um novo modelo de educação. Um modelo de educação que enxergava nos alunos não uma folha em branco, onde poderia ser ali preenchido com as ideias do professor, mas um ser em si mesmo, sendo a criança ali o início da vida, mas não por isso menor do que os adultos. E Pestalozzi, nesse sentido, educava, buscava trazer sempre o professor para próximo do aluno. Algo que ficou amplamente conhecido é que Pestalozzi, quando chegava um aluno novo para ele se abaixava e falava com o aluno olhando nos olhos. E aquilo por muito tempo pareceu estranho para a sociedade que já estava acostumada com um modelo de educação onde, inclusive, anos antes, vamos colocar alguns bons anos, na Idade Média, por exemplo, e mais à frente, os professores sequer viravam para os alunos, davam aulas de costas para o quadro e os alunos acompanhavam a aula pelo quadro. E Pestalozzi, rompendo com tudo isso, ele se coloca nessa posição de igual, e ele abaixava para receber um aluno novo. E isso por muito tempo foi mistério para muitos, acharam que ele era uma espécie de encantador ou mágico, que fazia algo para conseguir ensinar as crianças de forma mais tranquila. E já ao final da vida ele explica que, na verdade, as crianças enxergam nos adultos gigantes, E por obra mesmo da consciência já se tem um medo daquilo que é maior, daquilo que é superior a você. E as crianças iniciavam as aulas já com esse medo dentro de si. E ele, ao fazer isso, se colocava como igual, como um amigo que estava disposto a ajudar. Bom, foi nesse sentido que Allan Kardec, ou melhor, o professor Rivaio, o jovem Rivaio ainda, estudou e se educou em matérias culturais, de ciências exatas, filosofia, enfim. Quando então, já numa idade mais avançada, se dedicou à educação, foi um autor muito bem conceituado na França, escreveu diversos livros como a Reforma do Ensino Básico Público Francês, que deu início a uma grande revolução em matéria de educação, pois trazia o direito das classes menos favorecidas de terem acesso à educação e, por meio dela, ascenderem socialmente. E diversas obras em matéria de aritmética, de ciências exatas, ele foi aí um homem das letras, E também frequentava a Academia de Ciências de Paris, onde era membro assíduo e também um pesquisador. E tinha ali seus amigos, aqueles que compartilhavam com ele conhecimentos. Kardec, então, sendo chamado por um outro amigo também que ele tinha, que tinha em alto conceito, porque era também um homem intelectualizado, Kardec é chamado então a conhecer o fenômeno que aparecia na França no século XIX, o famoso fenômeno das mesas girantes, algo que chamava bastante atenção aos franceses, uns por curiosidade, um desejo de conhecer em profundidade as causas desse fenômeno, e outros mesmos pelo modismo, por, enfim, consultar as mesas e querer saber do futuro, do destino. E isso acontecia aos montes nos grandes salões da França. E já era uma prática aí conhecida. E Kardec, como um homem de ciência, não se prestava a esse papel, de consultar as mesas, de visitar os salões. Ele achava isso tudo muito coisa de gente pouco intelectualizada, de pessoas que tinham, enfim, frivolidades. E quando ele é, então, convidado, ele, muito recalcitrante, foi explicado, então, pelo amigo que se tratava de uma sessão séria, onde as coisas eram guiadas e tinham um propósito de ser,
não como eram feitas nos salões. Foi então que Kardec aceita o convite e vai. Chegando lá, ele é recebido por um grupo já organizado que se reunia com frequência para consultar os espíritos dos mortos. E Kardec, muito científico, muito criterioso, ele sempre buscando uma forma de desvendar o mistério, né, e provar que não se era nada daquilo que se acreditava e que era, sim, obra dos embusteiros, daqueles que queriam enganar. Quando Kardec tem esse primeiro contato, ele percebe se tratar de uma ciência nova, pois que ele via o efeito e procurava, então, as causas, né? Qual era o causador desse fenômeno, porque as mesas giravam mesmo, né? Nos grandes salões, mas também nos pequenos encontros, né? As mesas redondas, tem uma característica, né, do espiritismo, esse símbolo da mesa girante é uma mesa redonda ali, com um pé central e 4 apoios, e essas mesas erguiam-se nos salões, conforme um balé mesmo, né, flutuante de mesas. E também tinham aqueles que perguntavam, consultavam as mesas, né? Sim, uma batida, não 2 batidas. Então, faziam-se as perguntas e esperavam as respostas. E as mesas produziam, emitiam o mesmo som de uma batida. E Kardec percebeu que era uma forma muito rudimentar, né, de, enfim, perguntar e se formar algum conceito através daquilo. Nessa primeira reunião em que Kardec foi participante, ele recebe aí algumas mensagens, né? Uma que conta das vidas pregressas dele e faz uma perfeita biografia da vida do que até então era o professor Rivail. São nessas primeiras sessões que ele tem contato com o nome Allan Kardec, né? Que teria sido, segundo os espíritos, uma de suas encarnações como um druida nas Galhas. Então, ele recebe com muito respeito a mensagem e guarda. E Kardec, por ser um homem muito curioso, como um bom discípulo de Pestalozzi, ele resolve então ir mais a fundo, pesquisar de onde está vindo essas batidas, essas respostas. E é então que ele tem acesso aos primeiros cadernos que deram origem ao Livro dos Espíritos, né, onde já estavam ali gravadas algumas perguntas que mais para frente ele vai refazê-las e buscar um norte, né, para seguir os trabalhos. Quando Kardec resolve, então, aglutinar todas essas perguntas e publicar o Livro dos Espíritos, Kardec esbarra com uma questão muito necessária de ser solucionada, que era a respeito da veracidade das perguntas, né, e das respostas, melhor dizendo, das respostas que eram colocadas pelos Espíritos. É então que Kardec cria o que está na introdução do Livro dos Espíritos, que chama-se Universalidade do Ensino dos Espíritos. Quando Kardec resolve gravar essas perguntas e respostas, ele faz em diferentes médiuns e em diferentes lugares. A mesma pergunta que era feita em um determinado lugar a uma determinada pessoa era feita para outra pessoa em outro lugar, obtendo então as mesmas respostas. Quando a gente ouve falar disso, né, que ele perguntava e os espíritos através dos médiuns respondiam, para a gente parece algo bem simples, né? Ele faz a pergunta, obtém então a resposta. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre os médiuns usavam dos seus aparelhos fonadores em favor dos espíritos para transmitir as mensagens. No início, como eu disse, as pancadas na mesa eram as respostas. Mais à frente, Kardec, junto de alguns médiuns, desenvolveram
o que ficou conhecido como as respostas através da cesta com lápis. Era então colocado sobre a mesa uma cesta, no meio dela um lápis, para que esse lápis pudesse ser movimentado pela ação dos espíritos e então escrever as primeiras respostas a essas perguntas. Essa foi a forma mais moderna que se tinha, né, de receber essas mensagens. Porque, como disse o próprio Kardec, se fossem codificar toda a doutrina através de batidas na mesa, levariam, então, anos a fio para conseguir formar uma frase sequer, né? Porque estabeleceram também o alfabeto. A, uma batida, B, 2 batidas, C, 3 batidas, e assim todas as letras do alfabeto. Imaginemos nós formar uma frase inteira, ou então um livro inteiro, ou melhor, 5 livros inteiros dessa forma. Foi então que eles entenderam que esse fenômeno não acontecia só na França, no século XIX, mas também em outros lugares, que outras pessoas começaram a ter outras práticas, né? E uma delas era a mediunidade. Pessoas que emprestavam sua voz aos espíritos, ou então suas mãos, seus braços, para que os espíritos pudessem transmitir essas mensagens. Foi também no século XIX, por volta do século XIX, que na América as 3 irmãs, né, conhecidas como as irmãs Fox, davam então suas primeiras comunicações, suas primeiras psicografias, usando suas mediunidades. E o Kardec, então, depois de tomar conhecimento dos médiuns, que era possível fazer as perguntas e os médiuns responder, ele criou o que ficou conhecido como universalidade do ensino dos Espíritos. Pega-se lá a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, obtém-se a resposta, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Faz-se a mesma pergunta para um distinto médium em outro lugar, e o médium responde da mesma forma, com outras palavras. Deus é a causa primeira do universo, causadora de todas as coisas, é a inteligência amorosa, caridosa, que move todo o universo. E ele viu que então estava-se diante de um conhecimento universal, e um conhecimento que tinha uma profundidade e uma razão de ser. Então, que em 18 de abril de 1857, no Palais Royal, na Galeria d'Orléans, publica-se o Livro dos Espíritos, né, contendo aí por volta de 1000 perguntas, né, na primeira edição, tratando dos temas mais variados, como Deus e o infinito, a destinação da alma do homem neste e em outros mundos, enfim, do universo e todas as outras matérias das ciências, né, que até então eram tratadas somente pela academia, pela ciência formal, e não por uma doutrina religiosa, que se propunha então a ser filosofia, ciência e religião. É nesse contexto que os espíritos explicam para Kardec qual que era a missão dele aqui na Terra e naquele momento. E isso está gravado no livro Obras Póstumas, onde Kardec recebe dos espíritos em carta a sua missão. E o Kardec faz diversas perguntas, né, aos espíritos no sentido de entender qual que era todo esse movimento, né, que deu origem ao Livro dos Espíritos. E o espírito que vem a ser conhecido como o espírito de verdade, aquele que era para Kardec qual seu guia e seu mentor espiritual, que dizia a ele quais os passos deveriam ser tomados, e que é por muitos conhecido como o próprio Cristo, né, que dirigia ali os trabalhos da doutrina espírita. É uma questão que uns acreditam que sim, outros acreditam que não, mas que na verdade pouco importa. O importante é o teor da mensagem e o sentido que a doutrina tomou, né, de sendo de fato o Consolador prometido pelo Cristo lá no Evangelho de João, né, após ali a última ceia. O Cristo diz, né,
iria, mas que deixaria conosco o Consolador prometido, o Espírito de verdade, exatamente nessas palavras. E Kardec consulta o Espírito da verdade no seguinte sentido: bom Espírito, desejo saber o que pensais da missão que alguns Espíritos me atribuíram. Peço-vos que me digas se esses dizeres foram uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabeis, o maior desejo de continuar para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, imensa é a distância. E não sei o que possa justificar em mim o favor dessa natureza. Dê preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades que não têm. Kardec, então, se colocando aí, né, na condição de um humilde servo de Deus, e se colocando abaixo, né, submisso à vontade do Criador, e dizendo, olha, por que eu? Né? Por que essa incumbência de trazer uma doutrina nova recai sobre mim, quando na minha época existem tantos outros homens mais preparados do que eu? Assim ele julgava. Né? Mas fato é que a providência divina sabe, de fato, a melhor forma de agir, o melhor tempo e os melhores homens para ser ali tomados como servos deste trabalho. Resposta. Confirmo o que te foi dito, mas aconselho-te maior discrição se quiseres ser bem-sucedido. Tu saberás mais tarde coisas que te explicarão o que agora te surpreende. Não te esqueças que tanto podes vencer como falir. Neste último caso, outro te há de substituir, porque os desígnios de Deus não assentam sobre a cabeça de um homem. Nunca fales, portanto, da tua missão, pois seria um meio de falir. Ela não pode ser justificada senão depois da obra acabada, e tu ainda nada fizeste. Se acabares, os homens saberão, cedo ou tarde, reconhecê-lo, porque é pelos frutos que se conhece a qualidade da árvore. Então, a mensagem que o Espírito dá a ele é no sentido de, olha, acalma-te, né? Pois que os tempos passarão conforme devem passar. Né? Faça o teu trabalho, segues adiante e mais à frente ele vai dizer outras palavras. Mas no sentido de que, olha, você, Hipólito, pode vencer, pode lograr êxito e trazer uma boa doutrina à humanidade e mudar de fato o curso da história, mas pode igualmente falir. Isso depende de ti. Né? E a prece de Kardec sempre foi no sentido de auxílio, né? Nunca pedindo para que outros fizessem por ele, nem para que as dores ou as dificuldades fossem abrandadas, mas para que ele conseguisse dar conta do trabalho que recaía sobre ele naquele momento. Uma reflexão que fica nesse sentido é que não importa a prece que nós fizermos ao Criador, se nós não tivermos, no mesmo sentido, ação, né, se nós não levantarmos da cadeira e agirmos em nosso benefício, as coisas não acontecem. Né? Faça por onde o céu e a terra se moverão para te ajudar. Não adianta eu ficar aqui e pedir, Deus, faça com que essa água venha à minha boca. Posso fazer isso diversas vezes. Deus, faça com que essa água venha à minha boca. Mas se eu não tomar a minha mão, pegar a água e trazer à boca, ela não virá. Não é porque Deus não quer, não é porque Deus não pode fazer, mas porque falta da minha parte ação, né? Falta da minha parte vontade de fazer as coisas acontecerem. E Kardec era esse homem. Na lição, né? Homens de fé, Kardec foi um homem de fé, que fez por onde, que trabalhou, que deixou toda a sua carreira de homem de letras, de professor, de lado, em benefício de uma nova missão que era dada a ele pelos espíritos superiores. E assim ele acreditava e respeitava. E o espírito continua, melhor dizendo, Kardec faz uma consideração. Não desejo furtar-me a missão, em que nem sei como acreditar.
Se, pois, estou destinado a servir de instrumento às vistas da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, eu reclamo a vossa assistência e a dos bons espíritos. Resposta: não te faltaremos com ela, a assistência, mas inútil será se da tua parte não fizeres o que te incumbe. Tens o teu livre-arbítrio e, portanto, cabe-te usar dele como entenderes. Ninguém é fatalmente constrangido a fazer coisa alguma. Kardec, então, pergunta: quais são as coisas que me podem fazer cair? Será insuficiência da minha capacidade? Kardec já ia no sentido de querer saber qual que seria os motivos pelos quais ele poderia vir a falir. E ele pergunta se seria por insuficiência da capacidade dele, né? Ele pensando no sentido físico da coisa, né? E o Espírito da Verdade responde: não, mas a missão dos reformadores é cheia de tropeços e perigos. A tua é rude, previno-te, porque tens de revolver e formar o mundo inteiro. Não suponhas que basta publicar um livro, 2, 10, e ficar tranquilo em casa. Não será preciso expor, será preciso expor a tua pessoa. Já mostrando para Kardec que, olha, não basta a publicação de O Livro dos Espíritos, não basta a publicação de algumas obras, mas será preciso a exposição da tua pessoa à frente dos trabalhos, usando do pseudônimo de Allan Kardec, mas colocando sempre a cara à frente da Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas, enfim, no controle, como ele bem disse, de missionário em chefe dessa obra. Levantarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados conjurarão a tua perda. Serás alvo da maledicência, da calúnia, da traição, até dos que te parecem dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e adulteradas. Mais de uma vez vergarás ao peso da fadiga. Em uma palavra, haverá uma luta quase constante e o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Porque sem isto viverás mais tempo. Pois bem, nenhum passo para trás tu deves dar, quando, em vez de um caminho juncado de flores, encontrarás sob os teus pés urzes, agudas pedras e venenosas serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. É preciso, principalmente para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, porque Ele abate os orgulhosos, os presunçosos e ambiciosos. Para lutar contra os homens é preciso coragem, perseverança e inabalável firmeza. Igualmente é preciso prudência e jeito para levar as coisas de modo a não comprometer os acontecimentos por medidas ou palavras intempestivas. É preciso, finalmente, dedicação, abnegação e disposição para o sacrifício, pois vários já recuaram. Já vês que tua missão é subordinada a condições que só de ti dependem. Espírito da Verdade. É nesse sentido que Kardec recebe, então, a sua missão. Ele compreende qual que era o que os espíritos esperavam dele. O advento do Espírito da Verdade, por intermédio de diversos médiuns, né, como Madame Le Play de Maison, Mademoiselle Jaffé, várias outras médiuns, muitas foram as mulheres que trabalharam com Kardec, poucos foram os homens que trabalharam com Kardec nesse sentido. O Espírito da Verdade vem trazendo uma doutrina nova que falava dos ensinos do Cristo através de uma forma racional, buscando a essência da mensagem do Mestre Jesus e mostrando que ciência e religião precisariam andar juntos, com firmeza,
mas deixando claro para Kardec que tudo isso seria fortemente perseguido. Tudo isso custaria, em momentos, a própria tranquilidade dele e de Amélie Gabrielle Baudin, sua esposa, tão dedicada ao serviço, né? Que se não fosse ela, em muitos momentos, a doutrina teria, não digo que se perdido, mas os rumos que estavam sendo tomados seriam aí bagunçados. Se não fosse a firmeza também desta mulher, que prontamente aceitou a missão, que não recaía só sobre ele, mas sobre aquele lar. E foi então que na Rua dos Mártires, número 8, Kardec recebe essas comunicações, recebe os cadernos, os escritos que viriam a ser a doutrina espírita e resolve dar continuidade a essa doutrina. A perseguição anunciada pelo Espírito da Verdade tomou como forma maior e que aquela que ficou mais conhecida no dia 9 de outubro de 1861, quando Kardec, assessorado pelo Messier Didier, que era quem editava os livros junto com Kardec, publicava, vendia as obras, foi então que receberam uma grande encomenda de livros espíritas, não só o Livro dos Espíritos, mas também outras obras que estavam sendo produzidas na França em matéria de espiritismo, e receberam com muita alegria esse pedido. E foi então que saiu de Paris rumo a Barcelona, caixas imensas, né, com quase 300 exemplares, que para a época era muito livro. Hoje em dia também é muito livro, né? Se a gente for pensar 300 livros em uma sociedade que lê pouco, é muita coisa, né? Então 300 livros tinham sido comprados, e isso encheu Kardec de felicidade. Messier Didier, então, que era quem vendia os livros, né? Ainda mais felicidade. Vamos então propagar a doutrina para a Espanha e para o resto do mundo. Chegando em Barcelona, no porto onde eram recepcionadas as encomendas, vindas de diversos países, tomaram conhecimento de que dentre aquelas caixas haviam obras literárias. E na Espanha do século XIX, a fiscalização sobre obras literárias recaía sobre a Igreja Católica, que era a detentora de todo o conhecimento, né, em matéria de literatura, seja ela religiosa ou não. E esses livros caíram, então, em posse do bispo Dom Antônio Palau e Trimés, o bispo de Barcelona. Naquele mesmo instante em que ele toma conhecimento das obras, ele declara que todas aquelas obras agora pertenciam ao governo, né, da Igreja, e que tudo aquilo estava sob domínio da Igreja Católica. E condena todos aqueles livros que causavam contra a Igreja blasfêmia, heresia, segundo o entendimento deles, condena todos os livros à fogueira. E é então que fica conhecido como o Auto de Fé de Barcelona. E todas aquelas obras da doutrina espírita foram ali queimadas em praça pública, onde eram condenados e queimados, enforcados e mortos os ladrões, né? E isso tomou Kardec de profunda tristeza. Obras sendo queimadas, né, em praça pública, obras que se propunham a falar do amor do Cristo, a trazer uma nova ótica religiosa e filosófica a toda a humanidade. E o Kardec, muito entristecido que estava, resolve então consultar os espíritos, né, o que era melhor de se fazer, o que ele deveria tomar de medidas legais para recuperar os direitos que era dele. E os espíritos respondem: olha, você pode, tens o direito, né? Afinal, as obras são suas, tens o direito de reivindicar. E indicam, inclusive, que ele vá ao Ministério dos Estrangeiros em França e que pleiteie, né, junto ao governo, salvo o melhor juízo de Napoleão III, o direito dessas obras serem restituídas a ele, obras essas que agora já estavam queimadas. Mas os espíritos continuam dizendo
para Kardec se tranquilizar, porque divulgação maior não poderia haver. Os livros queimados despertariam mais curiosidade na população do que as obras ali em perfeito estado para que as pessoas leiam. Isso é verdade, né? Até entre nós. Se nós virmos um livro aqui que nós podemos ler, examinar, entender, ir a fundo, alguns podem, de fato, ter a curiosidade de ir e estudar. Outros vão se interessar mais pela notícia, né? Livros foram queimados em praça pública, livros de uma doutrina nova, e aí surgiram as curiosidades pela doutrina e mais espíritas, né? Ainda futuros espíritas, né? Começaram a surgir também em Barcelona, dando para Kardec, mais uma vez, testemunho daquilo que os espíritos disseram, que aquela missão era de abalar o mundo e que melhor propaganda não poderia haver. Quando Kardec percebe aí toda essa perseguição por parte da igreja, que não aceitava que uma nova doutrina tirasse da igreja o monopólio religioso e científico, Kardec começa a propagar ainda mais e combater também aquelas injustiças, ir atrás dos direitos da sociedade, por exemplo, que se instalava na Galeria de Orleans, e as coisas começam a tomar grandes proporções e a doutrina então começa a ser difundida. Kardec contou, como eu disse, com diversas médiuns, né? Diversas mulheres jovens, duas irmãs também que auxiliaram, Caroline e o nome da outra me foge à memória, mas eram duas irmãs que ajudavam Kardec também a psicografar os livros e trazer as mensagens do que viria a ser o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis, compondo aí os 5 livros básicos da doutrina. Foi nesse contexto de até dificuldades e perseguições, onde as reuniões espíritas estavam sendo proibidas, foi que Kardec traz mais para o seio do lar dele todos os esforços para dar continuidade à doutrina espírita. E é nesse contexto que aparece para Kardec a filha do Senhor Dufault, um nobre da cidade de Fontainebleau, que era próximo de Napoleão III, que vivia em castelos medievais até da época. Era uma família, a família Dufault era uma família com bastante dinheiro. E então que o Senhor Dufault procura Kardec porque a filha dele andava sozinha, perambulava pelos corredores do castelo, escrevia as mensagens assinadas por Joana d'Arc, né? E tantos outros imperadores, não só da França, mas outros imperadores que passavam pela mediunidade dela, novas mensagens. A jovem Hermance Dufault. E Hermance Dufault ajuda Kardec durante um longo período, às vezes até a única médium que se presta ao trabalho de dar continuidade à doutrina, e o Kardec, através da mediunidade dela, consegue publicar várias obras. E Hermance Dufault publicou também algumas obras pela sua mediunidade, uma obra conhecida sobre as vidas de Joana d'Arc e todas as suas encarnações, e o que passou também com Joana d'Arc, que foi condenada à fogueira por ser considerada bruxa a seu tempo, né? E indo nesse sentido que aparece, então, a nova doutrina consolidada através da iniciação com o Livro dos Espíritos, com a publicação de O Livro dos Médiuns, como sendo o roteiro prático aos médiuns, né, que, ora, já não precisavam mais das cestas com lápis, nem das mesas girantes, mas do próprio corpo. E Kardec achou por necessidade um manual de educação mediúnica para que esses irmãos que se dedicavam a esse trabalho pudessem fazê-lo com segurança e com tranquilidade. E aí começam a surgir esses primeiros conceitos doutrinários. Começa a surgir, de fato, o que nós estamos aqui hoje estudando como doutrina espírita.
costumo sempre dizer que se temos essa facilidade é porque devemos muito ao trabalho do professor Rivalho e de várias outras personalidades do meio espírita que lutaram, até mesmo no Brasil. Bezerra de Menezes é um exemplo de homem de fé dessa doutrina em solo brasileiro, que lutou pela defesa dos ideais espíritas, que se declarou espírita em um momento onde a igreja dominava, onde sua própria família não o aceitava. Ele é então retirado da família Bezerra de Menezes porque eles não aceitavam que ele tivesse nova fé. Foi ser segundo presidente da Federação Espírita do Brasil e dar continuidade a esses trabalhos em solo brasileiro. Então, se hoje nós temos essa tranquilidade, a segurança de estarmos aqui professando essa doutrina, é porque muitos foram esses homens, que são qual gigantes mesmo, que suportaram grandes dificuldades em nome da doutrina. E os conceitos doutrinários que surgiram lá em O Livro dos Espíritos trazem para a gente um norte de o que é e o que não é também doutrina espírita. Kardec, muito acertadamente, faz perguntas no sentido de descobrir, por exemplo, as leis morais e mostrar que as leis da natureza estão em completa conformidade com a ideia de Deus. Que as leis da natureza não são algo que os homens inventaram, mas que descobriram, coisas que advieram dessa grandeza que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas existentes no universo. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca lá, ipsis verbis, sobre a salvação, fazendo o contraponto com a ideia da Igreja Católica, que dizia que fora da Igreja não há salvação. Kardec, então, rompendo com esse lema, diz: fora da caridade é que não há salvação. Mostrando que a salvação não estava em um lugar circunscrito, mas num modo de ser e de viver próprio do Cristo, a caridade. A ideia de salvação é, até hoje, a nossa ideia de salvação é até hoje muito combatida pelos fundamentalistas religiosos, que dizem que a salvação do homem não se dá pelas suas obras, mas se dá pela graça divina. E que nós podemos fazer qualquer caridade, ainda não estaríamos nem um pouco redimidos do pecado original, por exemplo. E quando Kardec traz o conceito de salvação dentro da doutrina espírita, ele traz no sentido da questão 886 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Reparem, qual o sentido da caridade, como a entendia Jesus? A salvação do homem pela doutrina espírita não se dá só por meio das suas obras, mas por meio da verdadeira caridade, como o Cristo ensinou, não como a doutrina espírita veio trazer. A salvação está na caridade verdadeira, não na caridade que achávamos até ontem, É só dar esmola ao pobre, é só tirar daquilo que me sobra e dar aos necessitados. Isso é a menor das caridades. A caridade, como a entendia Jesus, é a benevolência para com todas as criaturas, todas. As mais ingratas, odiosas, que nos perseguem, que nos caluniam, que nos ferem. Benevolência para com todos. Indulgência para que a gente entenda a imperfeição do outro. E entenda que aquele determinado irmão está no momento dele, que vai ter novas oportunidades de refazimento, de crescimento, e que um dia será um espírito perfeito, como todos nós. Afinal, é a destinação dos espíritos. A felicidade futura está na evolução, na ordem que o espírito tem de manter até os mundos mais elevados. É de se tornar uma nova criatura a partir, não da doutrina espírita, a partir do entendimento que a doutrina espírita traz sobre as máximas do Cristo. A terceira revelação nada seria sem a grandiosidade do Mestre Jesus. A doutrina espírita é o manual prático e racional do ensino de Cristo. Não é nada mais do que a doutrina de amor pregada por Jesus.
Os espíritos são qual as vozes do céu que descem ao seio da humanidade terrestre, nos trazendo motivos para acreditar, fazendo com que nós compreendamos que existe vida para além dessa vida e que tudo aquilo que é feito na presente encarnação reverberará para o resto da eternidade e nos moldará como espíritos imortais que somos. A doutrina espírita não vem romper com o cristianismo, mas assim como Cristo não veio romper com as leis de Moisés, o espiritismo vem resumir toda a doutrina do Cristo, exemplificá-la, trazer à luz da razão e dar continuidade àquilo que o Cristo, há 2000 anos, disse que não poderia falar porque nós ainda não entenderíamos, mas que ele iria e nos legaria o Consolador prometido. O Espírito de verdade explicaria todas essas máximas pormenorizadas e nos fazia entender que a doutrina espírita é um instrumento que se vale Cristo para o progresso da humanidade. É nesse contexto que a ideia de salvação para os espíritas é colocada no Evangelho, no sentido de sermos cristãos, de sermos imitadores de Cristo, e não termos na doutrina como a nossa salvação. Ah, pronto, agora eu me tornei espírita, leio os livros, frequento a casa espírita, estou salvo. Não, é aí que mora o perigo, né? É aí que está o maior engano. É nesse momento que você compreende quão imperfeito você é. Quais as coisas você ainda precisa mudar para ser um espírito feliz. É nesse momento que você busca mudança. É a partir da doutrina espírita se tornar nova pessoa. A simples letra fria da doutrina, nada importa se a aplicação prática ao lado de fora faltar. Esse é o roteiro. A vida precisa ser vivida fora da casa espírita, fora do roteiro, mas que a gente tenha ele como base, como princípio de verdadeira caridade, de amor para com as criaturas, de sorrimento do necessitado, não materialmente falando, mas espiritualmente falando. Trazer para aquela criatura uma nova noção da vida. Viver, de fato, como um ser imortal, consciente das suas responsabilidades e seus deveres. A igreja, por muito tempo, pregou de que fora da igreja não teria salvação. E isso, por muito tempo, fez com que vários espíritos fossem levados à ruína. Afinal de contas, é só estar na igreja que eu sou salvo. Então é cometer os pecados que forem, chegar na igreja, se confessar e pronto, estou salvo. É claro que a doutrina da igreja não se baseia nisso. A doutrina da igreja fala sobre reconstrução moral do ser, fala sobre o sorrimento da criatura, fala sobre seguir o Cristo. Mas, no geral, muitos eram aqueles que acreditavam que só de frequentar já estavam salvos. Esses irmãos ainda, dentro da doutrina espírita, ainda existem aos montes, que acreditam que só de estar aqui estão salvos. Quando Cristo nos convoca, assim como espíritos de verdade, convocava Kardec, a missão de coragem, de firmeza, de constância, de pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Outro conceito fundamental doutrinário que baseou os trabalhos de Kardec foi a comunicabilidade com os espíritos. E é então que em 15 de janeiro de 1861 se publica o Livro dos Médiuns, dando o roteiro aos médiuns e mostrando como isso se daria de forma segura e regrada. Os espíritos falam. Em todas as épocas da humanidade, sempre falar aos povos primitivos, aos povos mais civilizados, a nós, que não somos tanto civilizados ainda, mas seremos um dia. Né? Os espíritos falam e isso precisa ser aceito como verdade incontestável. E não a dualidade entre céu e inferno, anjos e demônios, mas a continuidade natural da vida. Nós somos os mesmos depois que morremos, nos disseram os espíritos. Nós estamos aí a vagar pelo mundo espírita, ou mundo dos espíritos,
queremos, muitos, né, nos comunicar, trazer nossas experiências, ajudar aqueles que ainda estão pela caminhada, trazer uma palavra de consolo, de fraternidade. Comunicabilidade com os espíritos é conceito fundamental de doutrina espírita. Não há como aceitar o espiritismo sem aceitar o concurso dos espíritos, bons ou maus, a depender de onde, como se sintoniza com eles. O conceito de Deus, que rompe com tudo que era até então conhecido como sendo Deus, aquele homem punitivo, um senhor de barba branca que está lá sentado com o seu cajado em seu trono, julgando aqueles irmãos que ainda cometeram erros, falhas, mas um Deus que é a causa primária, né, de todas as coisas, é a inteligência suprema e, por consequência, é todo o amor, toda a justiça, toda a misericórdia, porque é a inteligência suprema. Nesse conceito está todas as grandes qualidades. Deus é infinitamente justo e bom, misericordioso. Ele não é o infinito, como na terceira questão, mas ele é infinito em suas perfeições. Deus é a inteligência suprema, e isso basta. Os espíritos respondem, né? Os espíritos dizem, já dizendo em A Gênesis, Deus o é, nada mais importa. E, fechando então a terceira revelação, os espíritos nos falam sobre os tempos modernos, que será tema da próxima palestra. A aliança da ciência e religião. As duas devem andar juntas. Não há progresso sem ciência, não há progresso sem religião. A religiosidade e a ciência se unem com elos de uma corrente que formam um todo universal, infinito. Quando ciência e religião andarem de fato juntas, teremos o dito progresso da humanidade. Conseguiremos compreender todas as coisas com mais tranquilidade. E aí teremos uma vida na Terra da forma como é esperada pelos espíritos superiores. Na questão 798, para que a gente finalize, o Kardec pergunta aos espíritos a seguinte coisa: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Os espíritos respondem: certamente que se tornará crença geral e marcará a nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mas contra o interesse do que contra a convicção. Porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, uma por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Todos os detratores e perseguidores da doutrina espírita terão o seu tempo. Chegará o momento onde a doutrina espírita, usando as palavras de Divaldo, não será a religião do futuro, mas o futuro de todas as religiões. Chegará o momento onde todas as crenças convergerão para o mesmo ponto: a aceitação da comunicabilidade do mundo dos espíritos, a aceitação das noções de Deus, a aliança da ciência e da religião. Não há progresso sem ciência, filosofia e religião. E é nisso que se propõe o Espiritismo, sendo a terceira revelação, vindo após o Cristo, exemplificar. Que nós possamos ter nessa doutrina, de fato, o nosso Consolador. Que busquemos ainda mais o estudo dessa que é tão benéfica às nossas almas e ao nosso espírito imortal. Muito obrigado. Mais uma vez, né, ficou provado aqui a importância do estudo, né? Quanta informação, quanta dedicação para trazer esses conhecimentos para a gente. E
E fica aqui, né, mais uma vez um lembrete, que a gente busque estudar, que a gente não se limite só, né, em estar ouvindo as palestras. Eu parei porque é o costume da música, mas hoje nós não temos música, fazer a prece de reto e a gente finaliza. É mesmo. Então vamos então, meus irmãos, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus. Agradecer por esses momentos de paz e tranquilidade, onde estivemos em Sua presença, onde os bons espíritos derramaram sobre nós tudo aquilo que é de necessidade dos nossos corpos físicos e espirituais, onde tivemos, Senhor, contato com a Sua doutrina, que é o Espiritismo, que é o progresso de toda a humanidade. Obrigado, Mestre Jesus, por estar conosco, hoje, agora e sempre. Continue nos fortalecendo, dando-nos motivos para acreditar, para continuar a seguir. Afaste de nós, Senhor, as investidas das trevas. Façais com que nós permaneçamos firmes e constantes em nosso ideal, que é maior do que a presente encarnação. Que os bons espíritos nos assistam sempre, dando-nos paz e tranquilidade, forças e saúde para continuar a seguir. Se conosco, amado Mestre Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos, queridos, vamos lá, né? Nos nossos recadinhos da noite. Nós temos o QR Code ali, quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, tá? É só aproximar o celular, a câmera do celular ali. E nós queremos falar a respeito dos nossos encontros aqui, das nossas reuniões, né? Terça-feira, palestra pública em paralelo com a evangelização infantil e seguido dos passes. E a gente sempre reforça a importância, né, dos pequenos estarem aqui conosco, também compartilhando, né, desse momento de encontro com Jesus. O horário 19h30 às 21h, quarta-feira, estudo da mediunidade. O estudo é aberto para quem quiser vir, tá? Também no mesmo horário, 19h30 às 21h. Eu já perdi muito. A gente não perdeu nada, porque a gente... cada aula é um aprendizado. Então, a gente vai avançando junto. Eu já só vim no começo, tem um tempão que eu não venho. Não tem problema nenhum. A gente usa o termo, às vezes, sistematizado, porque tem apostila, né? Então, mas a qualquer momento, a qualquer instante que quiserem vir, a casa está aberta e o ensinamento prossegue. E a gente está aprendendo junto, que aqui não tem o professor, aqui não tem aquele que sabe. Aqui tem aquele que busca e que traz o pouco que sabe, e a gente compartilha e a gente vai crescendo no estudo assim. Na quinta-feira, o estudo sistematizado da doutrina, o estudo também é aberto a todos, 19h30 às 21h. Sexta-feira, aberto somente para quem se encontra em tratamento específico. Hoje vai tomar o passe. Se o médium vê a necessidade de vir para um tratamento na sexta-feira, o médium vai dar essa orientação. Olha, venha na sexta. Porque já aconteceu muito das pessoas não virem na palestra na terça e vir na sexta tomar o passe. E a finalidade da sexta-feira não é essa, é um tratamento mesmo indicado pela espiritualidade. Ao tomar o passe, na terça-feira vai ser avisado, né? E pede para se chegar na sexta-feira às 18h30, tá? E que sejamos pontuais quanto a esse horário. No sábado, o estudo da mocidade, que é presidido pelo Natan, tá? Convidamos também os jovens que venham participar, porque é muito bom. Às vezes vai acontecer uma resistência no início, mas a própria espiritualidade vai providenciando, vai acolhendo, vai chamando, e o jovem vem e acaba participando, igual nós temos os nossos meninos aqui, né? Que participam aqui no trabalho da terça-feira, é resultado desse trabalho do sábado. Então é importante para o jovem, principalmente, né? O horário de 15 às 16h30. A nossa biblioteca, nós estamos no momento vocês podem observar que os livrinhos estão aqui em repouso. Nós estamos numa reorganização aqui. Em breve a gente vai estar com todos eles, que agora
quem quiser pegar o livro, a gente vai ter uma caixa que pegou o livro, né, preencheu a ficha, vai ter o mesmo tempo, os 30 dias, aquela coisa toda que a gente já explicou, mas vai deixar o livro nesta caixa, para que a gente possa, porque a gente está reorganizando no computador tudo direitinho, para que a gente possa estar sempre colocando o livro no mesmo lugar. E às vezes, não que seja proibido, não posso mais chegar na biblioteca. Pode, por enquanto não, porque está, né, nessa organização aqui. Mas daqui a pouco, chegou aqui, pegou esse livro, não prestou muita atenção, aí coloca em outro lugar. Então, para a gente poder manter esse controle, e são muitos livros que ainda faltam para ser reorganizados, são muitos, a gente vai ter essa caixa, veio, devolveu, vai colocar nesta caixa. A gente vai dar baixa e vai colocar nesta caixa. Depois nós vamos reorganizar, relocar para o lugar certo. Tá bom? Quanto às vestimentas, né? Graças a Deus, nós temos o nosso ar-condicionado. Então, para que nós possamos vir vestido de acordo com o lugar que nós estamos. Né? Vamos ver o próximo palestrante. Nádia, você esqueceu de falar da segunda. Verdade. Sabe o que ele pensa? Segunda-feira, gente, desculpa. Segunda-feira nós temos a terapia com a Maria Lúcia e com a Fabíola. Quem precisar, estiver passando por algum momento assim, né, que precisa de alguém para ouvir, nós temos as nossas terapeutas aqui e temos uma agenda lá na frente. Então, conforme for dando aula, é só anotar o nome lá, o telefone, conforme for dando alta para aqueles que estão sendo assistidos, elas vão encaixando, tá? E podem vir, e são chamados para o tratamento, tá? E é um tratamento que a gente é específico para quem frequenta as reuniões, para quem frequenta a casa, porque é um estudo terapêutico, mas dentro da psicologia espírita, dentro da psicologia de Jesus, tá? Então, que a gente pede que venham, tá? E quem estiver precisando, nós temos as nossas queridas que estão dando esse atendimento, tá bom? Eu tinha um outro recadinho que você pediu para eu dar também, que eu esqueci. Mas tem um outro recadinho que eu disse. Não, sobre os mantimentos, que nós no momento não estamos pedindo. Tá? Mas tem um outro recadinho que eu não pedi. Fevereiro. Dia 20, hoje, 27, tá? A nossa próxima palestra. Aliança da Ciência e da Religião, Paulo Roberto de Mendes, do Centro Espírita Vicente de Paulo. Tá bom? Quem vai presidir? Quem vai presidir vai ser a Fabíola, tá, Fabíola? E quem vai evangelizar vai ser a Marlisa. Tá bom? Então que agora a gente continue com esse silêncio, principalmente o silêncio mental, para que a gente possa colaborar com os trabalhos dos passes.